Galera, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos à aula da comunidade A Liga Empresarial, a comunidade mais bem estruturada e organizada do país. A única comunidade que tem ROI garantido no seu sobrenome. Rasvali, a aula é tua. A Rocha, fica à vontade. Eu vou estar aqui como secretária, passando o slide para você e adicionando o pessoal. Então, gratidão. Gratidão, Júnior. Antes de tudo, claro, por ceder o espaço da comunidade para que eu pudesse vir aqui hoje. Para mim é um prazer, evidente, não apenas por isso em si, de participar neste momento dessa ministração, que eu gosto de chamar assim, mas por eu estar fazendo aquilo para o que entendo, para o que vim. Eu vejo o que faço, eu entendo o que faço, não porque eu precisava de algum tipo de profissão, não porque eu precisava exercer algum tipo, enfim, de habilidade que pudesse me dar retorno financeiro, cara. Eu vejo realmente o que eu faço, profissionalmente falando, como sendo a minha vocação. Eu me considero como sendo uma das poucas pessoas, se formos colocar como um todo, que realmente vive daquilo pelo que tem paixão. Então, eu, graças a Deus, consegui unir o útil ao agradável. Eu faço o que gosto, graças a Deus, tenho paixão por isso e tenho conseguido prosperar através disso que eu gosto de fazer. Então, eu sou o Júnior Rasvali, eu tenho 34 anos, sou pai de 2 crianças absurdamente maravilhosas, claro que todo pai diz isso, mas sou muito grato, eu amo a paternidade, desde o primeiro instante em que eu fiquei sabendo que seria pai, eu já abracei, eu não tinha uma vida tal como eu tenho hoje, eu falo mesmo no sentido de estilo de vida, minha vida era totalmente diferente da forma como que eu a levo hoje, totalmente irresponsável, desligada de qualquer tipo de responsabilidade na época, há 11 anos atrás, que foi quando meu filho nasceu. Porém, entretanto, todavia, eu tomei uma decisão que foi a decisão de abdicar da forma como que eu funcionava até há 11 anos atrás. E para vocês terem uma ideia, como que é complicado você se tornar alguém realmente que você entende que veio para ser. Há apenas 5 anos é que eu vim conseguir, então, realmente despertar para aquilo que eu tenho hoje como sendo a minha vocação, como sendo o meu propósito de vida. Me encontrei no que podemos chamar de comunicação, me encontrei no que podemos chamar de desenvolvimento pessoal. Eu venho me considerando e buscando me colocar como sendo uma ferramenta que possa contribuir com o desenvolvimento, com o despertar do melhor da vida das outras pessoas, ou das vidas das outras pessoas. Então, este basicamente sou eu. Acredito que o que eu faço me define muito bem. Estou aqui hoje para falar para você sobre propósito, certo? E alinhamento. Temos que ter uma compreensão muito clara sobre onde e o que mais queremos na nossa vida. Guardem bem esta pergunta: o que eu mais quero na vida? Ou o que você mais quer na vida? Porque esta pergunta pode-se dizer que baseia exatamente tudo o que nós vamos falar aqui hoje, tá? Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu não tenho formação acadêmica além de ensino médio, tá bom? Eu me formei no EJA, ou melhor, através do Enem em 2014, quando eu, com 24 anos, fiz a prova do Enem pela primeira vez. Na época, até então, quem tinha 18 anos ou mais, ao cursar o EJA e fazendo a prova do Enem, tirasse as notas necessárias, poderia concluir o ensino médio, foi o que me ocorreu. Até um ano atrás, lá na época, né, até 2013, foi quando, enfim, muita coisa ocorreu na minha vida que fez eu começar realmente a me desligar da forma que eu funcionava. Eu tinha apenas até a 6ª série do ensino fundamental. E foi quando eu abri mão, realmente, de tudo que me fazia viver o que eu vivia. A princípio, as drogas. Eu fui usuário de drogas durante 10 anos. Eu iniciei com 13 e larguei com 23. Eu realmente não havia construído nada naquele tempo, né? Desde menino até a minha fase de ali com 23 anos de idade, eu não consegui desenvolver trabalho, formação acadêmica, profissão. Como eu havia dito aqui já, eu não tinha uma, como é que eu posso falar? Eu não tinha nenhum tipo de afeição a me apegar a qualquer tipo de responsabilidade. Então eu fugia de tudo que pudesse me prender.
Mas ao longo do tempo eu fui me entendendo e sabendo por que eu era daquela forma. Eu não sabia, não tinha ciência da minha identidade, eu não sabia quem eu era de fato, eu não sabia que como eu vinha sendo, era na verdade um produto do mundo. E quando eu entendi que havia um eu real dentro de mim, que vinha sendo reprimido, oprimido, massacrado, esmagado a vida inteira pelo eu que era produto do mundo, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa a respeito. Esse eu que estava dentro de mim, o meu eu verdadeiro, ele gritava, mas não apenas por socorro, mas também por insatisfação, inconformidade com tudo como vinha sendo. E foi uma experiência que eu tive, caído numa calçada, tendo uma parada, uma overdose, que eu tive a minha primeira experiência espiritual, e em tal experiência, logo então, eu pude ouvir o que eu creio até hoje, e acredito que vou crer até o final da minha vida e para sempre, que Deus falou comigo. E aquilo foi absurdamente maravilhoso, cara. Eu não tinha nenhum tipo de, como que eu posso dizer, experiências antes. Eu não ia a igrejas algumas, seja ela evangélica, tenha sido ela católica, etc, etc. Tá? Eu não vim aqui necessariamente pregar nenhum tipo de religião, mas eu me sinto na obrigação de falar o que fez com que eu viesse realmente a despertar para o homem o qual eu venho me tornando. O que fez eu despertar para o homem o qual eu vim para me tornar neste mundo. Ok? Então, enfim, nisso eu fui percebendo que havia esse eu, e eu fui percebendo que eu precisava alinhar meu comportamento. Porque quando eu parava para perceber onde eu gostaria de chegar, e eu fazia um cruzamento quanto à forma que eu estava me comportando no presente, eu não via ali uma coerência. Eu fui percebendo que a forma como que eu me comportava, de forma alguma, me levaria a me tornar o homem o qual eu conseguia enxergar dentro de mim que seria capaz de eu me tornar. Ok? Então, acredito que esse sou eu. Tenho o Comunique e Ação. O Comunique e Ação é um programa de desenvolvimento pessoal no qual também está inserido o meu programa de treinamentos para implementação de processos de atendimento e encantamento ao cliente e vendas para a área comerciais de empresas. Graças a Deus, já passei por algumas empresas. Recentemente, pude também palestrar para uma das maiores escolas de inglês do nosso país, que é a rede de franquias Wizard. Foi uma palestra, foram 2 dias de evento ali no Hotel S4 de Águas Claras. E de 2 dias, eram 2 palestrantes, eu fui um dos palestrantes convidados, graças a Deus, assim, para poder cumprir aquilo que eu entendo como sendo meu chamado. Então, lá eu falei justamente sobre aquilo que vamos falar hoje. Era uma palestra para quase 149 pessoas, se eu não me engano, no total ali de ouvintes sentados. E, enfim, hoje sou sócio de um dos empresários de maior sucesso aqui na minha região, na região do entorno, aqui na região próxima a Santo Antônio do Descoberto. O Júnior, ele conhece muito bem, é o José Luiz. José Luiz iniciou uma hamburgueria nos fundos da casa dele, e essa hamburgueria hoje, ela fatura na casa aí, na projeção para esse ano, vamos estar ultrapassando aí 2 milhões. Olha só que interessante. Então, hoje eu sou sócio dele na questão de modelo de negócio, na venda de modelo de negócio, do que chamamos de tá saindo rango. Entrei como atendente para atender as mesas, receber as pessoas, como ele gosta de falar, para eu mentir nas mesas. E devido à forma como que eu faço, devido à forma como que eu levo muito a sério essa questão de relacionamento, como lidar, como receber, falar com pessoas, e ser muito semelhante à forma como que ele já havia vindo fazendo, creio eu, por conta dessa nossa interação, ele então, de certa forma, ele na verdade me apresentou primeiro como sócio, depois que ele me fez o convite. Eu fiquei sabendo que eu era sócio dele no momento em que fomos visitar umas certas pessoas e eu não conhecia tais pessoas e ele me apresentou como sendo sócio dele. Naquele momento ele foi, uai, como assim? E depois que viemos falar realmente sobre, etc, etc, e estamos aí construindo isso. Mas eu fui vendedor de sinal, gente, durante 9 anos. Então, toda a minha habilidade, a qual estou aqui expressar um pouco sobre, eu desenvolvi vendendo balinhas no sinal, não necessariamente balinhas, mas sempre um porquê. Eu fui entendendo que não é necessariamente o que você vende, mas é o como você vende que vai determinar o seu sucesso nas vendas.
É o quanto você acredita naquilo que está por trás do produto ou do serviço. É o quanto você entende que aquilo que você está fazendo de alguma forma vai impactar positivamente na vida das pessoas para as quais você quer vender. Então, quando você tem paixão pelo que você faz, você encanta. Independente de qual seja a tua área. Seja na fisioterapia, seja você um dentista, um consultório odontológico, seja um arquiteto, seja um vendedor de carros, ou enfim. Seja o que for que você vier a desempenhar na tua vida, se você faz com real paixão, com afinco, você vai fazer com que pessoas que te observam se apaixonem. Elas se tornarão admiradoras e elas se tornarão também compradoras. Imagina só, você poder desempenhar algo que, além de impactar positivamente na vida das outras pessoas, consequentemente da sociedade, do mundo como um todo, você ainda ganhar dinheiro com isso. Parece uma utopia, não é mesmo? Mas não, é real. Tá ok? Então, enfim, vamos começar de fato agora. Já falei demais com a introdução. Aqui, gente, nós temos o quê? Uma frase, essa frase é o conceito de sucesso, o qual eu sigo na minha vida, desde o instante que eu pude entender tal frase, o sentido desta frase, eu não mais mudei, eu não mais quis saber de outro conceito de sucesso, pois para mim faz total sentido. Esta frase quem me apresentou foi um amigo. Ele é uma pessoa que, inclusive, briga com a droga. Ele é um cara que é usuário de crack, vira e mexe, se interna. E ainda assim, ele é um cara que conseguiu inserir na minha vida aquilo que hoje venho utilizando. Um dos fatores que eu venho utilizando como base para eu conseguir me desenvolver como ser humano como um todo. Olha só que incrível. Sou muito grato a ele, se chama João Paulo. Ele é o melhor vendedor que eu conheci na minha vida. Ele me apresentou esse material do Errol Nightingale que se chama O Mais Estranho Segredo do Mundo. Vocês que gostam de anotar, eu sugiro que anotem para que depois vocês possam procurar no YouTube. Lá vai ter um canal que é o canal do Thiago Borges e vocês se colocarem lá. O Mais Estranho Segredo do Mundo, vocês vão encontrar. São 30 e poucos minutos apenas de audiobook em que vocês vão ter acesso a este conteúdo absurdamente incrível que, se você realmente entender o que está lá e aplicar, pode ter certeza absoluta, sua vida vai mudar. Ok? Então se chama O Mais Estranho Segredo do Mundo. Ok? Maravilha! Então, sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Gente, o que essa frase diz? Que sucesso não é quando você tem uma ideia, não é quando você pensa, imagina se vivendo algo lá no futuro em que tudo está a teu favor. Quando você tem uma casa legal, bacana, uma família muito bem estruturada, não é quando você tem um emprego, nossa, super foda, onde você ganha muito bem, financeiramente você é estável, onde, ao que parece, tudo realmente está a teu favor, finalmente. Não. Sucesso, na verdade, é quando você hoje, no instante presente, que é o único momento que você tem, você faz algo que te aproxima daquilo que você pode chamar de ideal de valor. Ou seja, quando você toma uma decisão agora e esta decisão te aproxima ou ao menos te mantém rumo àquilo que você entende como sendo o teu grande ideal de valor, você já está sendo uma pessoa de sucesso. Mas onde que está a grande sacada desta definição de sucesso? É justamente na questão do ideal de valor. Se nós não tivermos como definido, como algo claro, aquilo que nós temos como propósito, como ideal de valor, como grande sonho de vida, enfim, como você quiser chamar, como que você vai tomar decisões que possam te levar a isso? Como que você pode tomar uma decisão que te leve a algo que é específico, se você não souber especificamente o que é este algo? Faz sentido ou não faz sentido? O que faz sentido é um joinha aí. Por favor, se para vocês está sendo claro. Obrigado, Ícaro. Isso aí. Legal, gente. Vamos nessa. Então, Junião, por favor, adiante. Ok, não temos como falar de propósito sem antes falarmos de passado. Todos nós aqui estamos, e todos nós aqui que estamos, temos um passado, correto? Correto. Então, eu não sei, para ser bem sincero, qual que é o teu passado. Eu não sei como que a tua vida foi há 2 anos, há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, na tua infância. Você sim sabe exatamente como foi, você sabe tudo pelo que você teve que passar, quais foram as dificuldades as quais você teve que passar, muitas delas que sequer você escolheu, muitas delas você não plantou e você colheu. Certo? Isso tudo pode passar, Júnior, que você
evidentemente, passou, se tornou o que nós chamamos de experiência. Correto? Então, tudo pelo que você passou, você, então, até o momento que você consegue voltar e começar a perceber quando que você começou a se entender por gente, e até mesmo desde antes, desde o ventre da tua mãe, você passou a construir, a obter uma experiência. Tal experiência é o que nos separa entre passado, Júnior, por favor, e presente, perdão. E presente. Ou seja, a linha que divide, que está entre o nosso passado e o nosso presente, é chamada de experiência. Certo? Ou seja, você utiliza da experiência de vida que você tem, em tese, para tomar decisões assertivas no seu presente. Estas decisões que você toma com base em toda a experiência de vida que você tem, por favor, Júnior, vai te levar àquilo que nós chamamos, evidentemente, de futuro. Faz sentido ou não faz? Faz sentido, não é isso? Hoje estamos nos encaminhando para aquilo que podemos chamar de futuro. Porém, entretanto, se você não soubesse responder à seguinte pergunta, Júnior, por favor, o que você mais quer na vida? Se hoje eu perguntasse numa conversa muito bem honesta, franca, íntima, entre cada um de nós aqui, entre eu e você, intimamente, em que você está totalmente despido de qualquer tipo de barreira, para que você então possa ser sincero ao me responder. O que você mais quer na vida? Você saberia me responder isso de forma muito clara? Construir o nosso instituto antes de 2028, é isso? É isso? Foi, né? 2035. Legal. Perfeito. Mas tu percebe que não é o fim? Tu percebe é só o começo. Isso, na verdade, é só... Não é o começo. O começo é quando, Júnior, você está sozinho, onde ninguém está do seu lado, quando ninguém enxerga, apenas você acreditando numa ideia que parece absurdamente louca, quando você a compara com a vida que você vai estar levando ali naquele momento que você está tendo aquela ideia. Aquilo é o começo. Então, quando você começa a enxergar, esse é o começo. Quando você obtém algum tipo de êxito, seja o mínimo que for, ainda que nem aos olhos dos outros, você sabe que é um êxito, você já está obtendo sucesso naquilo que você tem como grande objetivo de vida. Porém, obter a construção, conseguir construir o seu instituto até 2035 é uma meta, é um objetivo, na verdade, né, que é diluído ali em metas até chegar à grande conclusão ali em 2035, se não até menos. Mas e o que vem depois? O que é feito através do instituto? O que é feito? Qual é o efeito disso sobre a vida das pessoas do mundo? Qual é o resultado maior da construção de um instituto? Este é o propósito. Certo? Hoje, a maioria das pessoas, infelizmente, não vivem para aquilo que elas mais desejam em suas vidas. Se elas não vivem para aquilo que mais desejam em suas vidas, logo nós entendemos que elas vivem por qualquer coisa. Elas estão vivendo por qualquer motivo, por qualquer coisa. E se você for perguntar por que elas saem de casa logo cedo, elas vão dizer porque elas precisam trabalhar, elas precisam pagar contas, elas precisam tocar a vida. Elas não saem de casa. Hoje, se nós formos perguntar para minha filha de 9 anos, eu nem preciso estar presente, perguntar, Valentina, por que seu pai sai de casa? Ela vai responder prontamente, para realizar nossos sonhos. Se você prosseguir a conversa com ela e perguntar, e o que o dinheiro representa na sua vida, Valentina, e na vida do seu pai? Ela vai dizer que o dinheiro é apenas consequência. É apenas uma ferramenta. Entendem isso? Então, hoje é indiscutivelmente aquilo que eu mais busco fazer aqui nesta conversa entre nós é que vocês possam realmente pararem e meditarem que se vocês estão de fato vivendo por aquilo que vocês mais querem na vida ou se vocês estão apenas fazendo por fazer. Porque o tempo está passando. Vocês já não são mais crianças. E vai haver um momento, se é que já não houve, em que algum de vocês deve ter parado ou parará e se perguntará se já não tem mais passado do que futuro. Vocês precisam se questionarem para saber se vocês estão vivendo por algo muito maior, por algo que realmente vale a pena ser vivido. Entendem?
Não sei se já ouviram falar de Clóvis Barros de Filho. Certa vez ele mencionou uma história que eu vou resumir bastante, de Ulisses na ilha de Ítaca. Ele tem uma palestra, o Clóvis Barros de Filho, chamado A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, e ele fala sobre Ulisses, que Ulisses foi parar uma guerra que não era dele, mas ele precisava participar. Lá ele se ferrou porque feriu um cíclope, esse bendito cíclope com um olho só, e foi o olho logo onde o Ulisses feriu ele, era filho de Poseidon. Poseidon condenou a Ulisses de ficar preso numa ilha, a ilha essa que era regida pela deusa Calipso, só que lá nessa ilha tinha tudo que um homem natural gostaria de ter. Porém, Ulisses toda noite ia para a praia chorar com saudade de casa, mesmo lá naquela ilha, tendo tudo do bom e do melhor. E a moral da história é que mais vale você ter uma vida de mortal no lugar certo do que você ter uma vida de imortal no lugar errado. Imortal porque Ulisses tinha a oportunidade de ficar naquela ilha a vida inteira sem nunca envelhecer e viver para sempre. Ainda assim, ele preferiu voltar para casa e ter uma vida de mortal, poder morrer, mas no lugar certo, tendo vivido a vida dos seus sonhos de fato. Olha só que loucura. Então vocês, gente, vocês são Ulisses, mas vocês estão lá na ilha de Calipso, tendo a vida imortal, mas no lugar errado, ou vocês estão tendo uma vida de mortal, mas no lugar certo? Se vocês não souberem se responder a tal pergunta, por favor, Júnior, vocês precisam entender o seguinte: para onde está indo o seu presente? Esse pezinho ali cheio de setas representa ali o seu presente. E essas setas representam todas as direções para as quais você deve ir, sem saber para onde você está indo, para onde então, como, o que fazer agora no meu presente, se eu não sei para onde quero ir. Se eu não tenho um ideal de valor definido, algo claro, específico, para onde eu devo ir, que decisão eu devo tomar, tanto faz. Por que você está tão preocupado com o que você deve fazer agora, se você não sabe para onde ir? Enquanto você não tiver um propósito claro definido, você vai dispersar a sua energia para todo e qualquer tipo de direção, que nada vai contribuir para o teu sucesso. Todo prestígio, sucesso e riqueza advém da definição de um propósito. Napoleão Hill. Entendem o que eu estou a falar aqui? Então, se eu não tiver um propósito muito claro definido, o meu presente está me levando para onde? Me digam, Alice. Próximo, Júnior. Quando eu, então, consigo me responder à pergunta que eu mais quero na vida, agora eu já não tenho mais um futuro, eu tenho um propósito. O F de futuro lá na frente se tornou um P de propósito definido. E o meu presente está me levando agora, sim, para algo claro, algo que eu consigo mensurar. Eu consigo falar sobre, eu consigo explicar, eu consigo expressar, eu consigo ter paixão por isso. Quando eu falo, as pessoas conseguem enxergar que, de fato, eu estou funcionando para algo que faz sentido. Finalmente, eu acordei para a minha vida. Finalmente, agora, eu estou sendo quem vim para me tornar. Então, a linha que separa passado e presente, se ela se chama experiência, a linha que separa presente e futuro, ou melhor, presente e propósito, ela se chama o que, Júnior? Pode passar? Ela se chama plano. Agora eu te pergunto, o plano ele vem antes ou depois da definição do propósito? Vem depois, não é mesmo? Exato. Eu li aí o Prospera Jovem, aí ele, não sei qual é o nome dele. Escreve seu nome, amigo. Qual é o seu nome, perdão? Lucas. Lucas, satisfação, Lucas. Lucas, você concorda, cara, que o propósito, ele é, como que eu posso dizer, ele é primeiro, ele vem primeiro do que o plano ou não? O propósito vem primeiro. Primeiro, né? Faz Isso. sentido, Lucas, eu estruturar um plano sem eu ter um propósito? Não. Por quê? Porque eu acho que se você definir um plano sem ter o propósito, você vai estar na mesma direção de nenhuma das outras, né? Você vai procurar um lugar e não vai achar. Exatamente. Igual as setinhas que você mostrou lá atrás. Exatamente. Hoje, tudo que vocês conseguem tocar, tudo que vocês conseguem enxergar, ver, aquilo antes foi pensado. Aquilo antes, um dia, foi apenas uma ideia. Essas cadeiras nas quais vocês estão sentados, um dia foi apenas uma ideia na mente de alguém. Foi uma ideia, foi um propósito pensado, algo claro, específico aqui, ó. Ele imaginou, depois se tornou o quê?
foi para o papel, um projeto, não é? Ele foi estruturando, melhorando, executando, foi precisando de pessoas, até o momento, então, que ele conseguiu, de fato, materializar aquilo que um dia era apenas na imagem dele. Costumamos dizer que a imaginação é o primeiro lugar no qual você vai. Então, a imaginação ela é também um dos princípios os quais Napoleão Hill cita. Você precisa ter imaginação. Você precisa imaginar. Você precisa saber nutrir tua imaginação e navegar nela. Você precisa enxergar dentro de si antes de vir para fora, porque o que é invisível gera o que é visível. Imagina que se você hoje fosse uma grande árvore, antes de que você fosse uma grande árvore, você teria sido, evidentemente, uma pequena semente. A semente, quando ela é plantada, o primeiro milagre acontece justamente porque ela precisa morrer. Imagine, então, que para poder germinar, você precisa morrer. E quando você germina, você não germina para cima, para fora, para sobre o solo, mas você germina como semente para sob o solo, você está indo de baixo. Então sai um pouquinho ali, um pedacinho de uma pequena raiz. Essa raiz vai se aprofundando, vai descendo, ali ninguém está vendo nada. O milagre está acontecendo quando ninguém enxerga, você está prosperando. E ninguém enxerga e você continua perseverando, porque você sabe que você está fincando suas raízes mais fundas ainda naquilo que você tem como propósito, naquilo que você tem como valores, como princípios, na tua visão, na tua missão, nos teus valores, enfim. E aí você percebe que aquilo está te nutrindo, que você enxerga, por mais que ninguém te veja, por mais que ninguém te apoie, por mais que ninguém aplauda você, você sabe que está nutrindo e suas raízes estão crescendo. E de repente acontece ali um segundo milagre e você brota. Pô! Pequenininho. Opa! Olha só. E de repente você começa a ser visto. Mas ignorado, porque as pessoas tendem a ignorar aquilo que elas não compreendem. Elas tendem a criticar, porque agora você começa a ser criticado. Você está criticado porque você está indo de contra tudo aquilo que a tua família sempre fez. Você está sendo criticado porque você está começando a sempre falar das mesmas coisas e as pessoas não querem falar daquilo que prospera a vida delas. Elas querem falar de tudo e qualquer coisa, menos daquilo que realmente possa agregar valor na vida delas. Essa é a história da grande maioria. Outro dia eu vi um vídeo de uma moça falando, quer ver o retrato do brasileiro? O retrato do brasileiro é uma foto da Deolane com milhões de curtidas. Uma pessoa que foi ali, ao que parece, eu não sei se é de fato, mas de acordo com a matéria, ela foi investigada, foi presa por conta ali de alguma questão, evidentemente que não deveria ser legal. E o que aconteceu? Ela saiu da prisão e ela posta uma foto e ela tem milhões de pessoas curtindo. Esse é o retrato do brasileiro. Aí eu te pergunto, você está preparado? Você está preparado para buscar fazer o que é necessário para continuar crescendo como árvore, porque você, como um pequena brotinho ali, vai vir gente, vai pisar, vai vir cachorro e vai mijar em cima de você. Entende, gente? É no sentido figurado, tá? Então, vão ter diversas dificuldades pelas quais você vai passar para você, de repente, crescer mais e mais e mais e mais. E uma árvore, quando ela cresce, gente, o sentido maior dela é dar fruto, só não é? Porém, ela se alimenta do próprio fruto? A árvore não se alimenta do próprio fruto. Ela não goza nem da própria sombra. Mas ela está ali firme e forte. Ela continua recebendo pancada, e é tempestade, e é sol, chuva, etc, etc. De repente ali alguém veio e cortou um galho enorme dela, e agora ela não consegue mais ficar ali focada em dar frutos. Os frutos vão ficar um pouquinho ruins agora. Por quê? Porque agora ela precisa dedicar energia para se recuperar daquela dor, daquele corte que ela recebeu ali, cara. Aí eu pergunto para você, quais são os cortes que você carrega na sua vida hoje aí que você precisa estar dedicando energia para poder se curar? Eu vou te dizer hoje aqui, eu acredito plenamente, em nome de Jesus, que hoje, você está sendo liberada para conseguir prosperar, porque aquela ferida que estava aberta já não está mais. Vai ficar cicatriz. E eu te digo, não volte para passar a mão para saber se está aberta. Apenas confie e vá adiante. Pessoas irão prosperar a partir da tua prosperidade. Pessoas irão dar certo na vida porque você está fazendo você dar certo na vida. Amém, galera? Fechou? Júnior, por favor, adiante. Aqui, então, gente, nós precisamos nos perguntar
Qual é o tipo de cenário eu posso criar para realizar progressivamente o meu propósito de vida? Eu quero que vocês pudessem imaginar o seguinte. 3 linhas. Imagine 3 linhas, uma do lado da outra. 1, 2, 3. Cada linha desta representa um comportamento. E cada comportamento leva a um objetivo específico. Objetivo A, objetivo B, objetivo C. A linha aqui, ela leva para o objetivo A, a linha do meio para o objetivo B, e a linha aqui ao lado leva para o objetivo C. Imagina que teu propósito de vida esteja na linha comportamental que leva ao objetivo C. Porém, o teu comportamento atual está na linha que leva ao objetivo A. Aí eu te pergunto, quais as chances do teu comportamento te levar para aquilo que você disse como sendo seu propósito? Lembrando, seu propósito está na linha comportamental que leva ao objetivo C. Mas você hoje se comporta de uma forma que está te levando ao objetivo A. Então você precisa abdicar dessa linha comportamental a partir do quê? A partir do que está escrito lá em Romanos 12. Na Bíblia está escrito o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, se você quer ser transformado, sair do comportamento A, que te leva ao objetivo A, que não é o seu grande objetivo, não é o seu propósito, mas o seu propósito está lá no comportamento que leva ao objetivo C, certo? Você precisa ser transformado. Como? Renovando a sua mente. Você precisa parar de nutrir a sua mente com tudo e qualquer coisa que nada contribui para que você se aproxime progressivamente do que é necessário ser feito para que assim, então, você consiga atingir o teu propósito definido. Isso aí, Júnior. Em cima de cada linha dessa que o Júnior está desenhando é uma linha comportamental. Em cima de cada linha ali tem um objetivo. A, B e C. Certo? Então, você está ali no A. Não tem como. A forma como que você se comporta hoje não faz com que você se aproxime, muito menos realize o seu propósito de vida. É questão, a ação gera reação. A grande sacada aqui é que nós estamos falando de ações coerentes. Coerentes com o quê? Com aquilo que eu tenho como propósito. Ações que correspondam ao que é necessário ser feito. Então, citando Napoleão Hill novamente, ele entrevistou aquelas 16 mil pessoas para poder publicar sua primeira obra. Licença, rapidinho. Ele chegou à seguinte conclusão, publicado, tá? Quem já leu Napoleão Hill sabe. 95% daquelas 16 mil pessoas não eram pessoas que se autoconsideravam pessoas de sucesso. Elas não tinham nenhum destaque em suas vidas. E olha que realmente, eu digo no sentido de bem-estar, elas não tinham prazer nas suas próprias vidas. Elas eram pessoas ricas, algumas delas e ainda assim endividadas. Eram algumas pessoas que realmente tinham uma família, mas ainda assim viviam em constante briga. Não era uma família estruturada. Eles não tinham paz, eles não tinham bem-estar, eles não tinham qualidade de vida. E apenas 5% daquelas pessoas é que realmente eram pessoas que se consideravam pessoas de sucesso, que tinham gratidão e expressavam de fato gratidão quando você ia olhar de perto, ainda que eram pessoas, algumas delas pobres financeiramente falando, não tinha ninguém batendo em suas portas cobrando, elas conseguiam viver bem com aquilo que elas conseguiam ganhar. Elas tinham famílias estruturadas. E os ricos eram ricos de verdade também, eles não tinham apenas dinheiro, eles tinham qualidade de vida, eles conseguiam ter tempo de qualidade com suas famílias. Olha só, então por quê? E ele foi entendendo que as pessoas, o que separava essas pessoas justamente era a questão de propósito definido. As pessoas de sucesso, elas não apenas têm um propósito definido, mas elas também têm um plano para executar tal propósito. E quando em algum momento aquele plano que você estruturou para alcançar o seu propósito não dá mais certo, o que você faz? Você muda o propósito. Não é isso? Desculpa seu nome, Lucas, é Lucas? Isso. É isso, Lucas. Quando o plano não dá certo, você muda o propósito, correto? Acho que sim, depende. Não, negativo. O propósito, ele jamais deve ser mudado. O propósito não foi feito para ser negociado. O propósito foi feito para ser vivido. Foi feito para ser realizado. E o que então precisa ser mudado? O plano. O plano, ele não apenas precisa, muitas vezes, ser melhorado, mas realmente mudado. Por exemplo, quem aí
se sentiu totalmente sacudido com a pandemia pela qual passamos? Todos, acredito, de alguma forma. Lucas, e os demais, vocês podiam participar de eventos sociais que fossem fora da casa de vocês, a olho nu, sem receber qualquer tipo de crítica? Entende? Vocês poderiam ir à praça, shoppings, comprar, como vocês sempre faziam antes da pandemia? Então, a vida de vocês, ela foi realmente atingida de uma forma ali que vocês não esperavam. Exatamente, muda o plano, propósito jamais. Propósito não se muda. Então, quando chegou ali a pandemia, o lockdown, o que nós tivemos ali foi uma interferência que estava fora do nosso controle. Então, o que nós poderíamos fazer? Desistir do propósito? Não, mudar o plano. Se o nosso plano que nós antes havíamos estruturado nos trouxe até esta pandemia, para a qual nós não estávamos preparados, então como que agora nós conseguimos fazer para continuar rumo àquilo que nós temos como propósito? Esta é a pergunta. Como? Perfeito, gente? Ok? Então, Júnior, gente, este sou eu. Isto é o que eu gostaria de trazer para vocês de uma maneira resumida. Claro que é um assunto abrangente, mas eu trouxe exatamente o conteúdo o qual eu utilizo dentro das minhas palestras, dentro dos meus treinamentos, dentro das minhas mentorias, de modo a realmente buscar contribuir com o despertar do melhor da vida das outras pessoas. Eu tenho aqui comigo alguns papéis. Este papel aqui, olha só, ele é mais ou menos o mesmo tamanho do papel, o qual quem é bem próximo de mim sabe bem disso. Eu escrevi há 5 anos atrás, em 2020, esse papel está lá em casa, dentro da minha Bíblia, aquilo que eu tenho como propósito de vida. Eu escrevi logo no cabeçalho assim, ó, o que eu mais quero em toda a vida. E aí foram 3 parágrafos, 1, 2, 3. No primeiro parágrafo está escrito o seguinte: me tornar o melhor e mais bem-sucedido palestrante, orador da minha época. Quando eu escrevi tal propósito, eu nunca havia feito uma palestra sequer. Lembram que recentemente eu fiz, dia 6 de fevereiro desse mês passado, uma palestra para uma quantidade de 149 pessoas para uma das maiores escolas de inglês do país, que era a Wizard? Ou seja, eu escrevi exatamente aquilo que hoje vivo, 5 anos depois. O segundo parágrafo fala sobre, através da realização deste meu propósito, outras pessoas, então, iriam despertar para o melhor de suas vidas. Ou seja, sempre que eu viesse a fazer aquilo para o que entendo, para o que vim, então outras pessoas também se beneficiariam disso. O terceiro parágrafo e último fala sobre a minha morte. Fala que mesmo depois que eu morrer, pessoas iriam continuar sendo atingidas, alcançadas, despertadas por aquilo que eu fiz em vida, por aquilo que eu deixei. Assim, então, elas iriam continuar despertando para o melhor de Deus na vida delas. Isto se chama legado. Então, toda a minha vida hoje, há 5 anos, tem sido construída com base na Bíblia e com base naquilo que eu tenho como propósito, entendendo eu que sou uma ferramenta que Deus chamou para ser utilizada desta forma, como que está sendo aqui agora, para com vocês. Por isso, eu queria dizer que desde já foi um prazer. E vou abrir esses minutos, esses 15 minutos aí, se alguém quiser mandar alguma pergunta relacionada ao tema, ou qualquer pergunta que você entenda que talvez eu possa contribuir com a clareza da resposta, fiquem à vontade. Cara, fantástico. Fantástico, fantástico, tá? Se você não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, você ter o propósito, ele é muito, muito importante. E uma coisa que eu costumo dizer muito para as pessoas, um propósito que ele não tem princípios, ele não se mantém no topo, ele não se mantém lá em cima, ele não vinga. E isso é uma coisa que as pessoas têm que aprender a caminhar. Eu, por exemplo, tenho o propósito do Instituto, né, que é o nosso orfanato. 2035 a gente vai estar abrindo aí o primeiro instituto nosso, que é o orfanato. A gente vai tirar as crianças da rua, da educação, moradia, até a faculdade, tudo pago pelo nosso grupo empresarial. E isso a gente carrega no braço, que é nas nossas pulseiras, que é o slogan do nosso, siga seus sonhos, que é o nome do orfanato, é o nome do instituto. E isso, muitas vezes, foi o que manteve a gente de pé. Foi o que fez com que a gente não desistisse.
E o engraçado é que o Instituto ele nasceu em 2017, quando eu tive um último tumor na minha cabeça, que foi exatamente quando meus alunos pagaram a minha cirurgia, e graças a isso eu estou aqui hoje. Então, eu decidi resgatar e salvar jovens, porque eles fizeram o mesmo por mim lá atrás. Olha que coisa de louco, né? Então, assim, se você não tem um propósito, se você faz um negócio, se você empreende por dinheiro, cara, você não vai vingar, você não vai dar conta, você não vai se manter no topo. Você pode até chegar ao topo, porque o inimigo é sujo. Ele vai te pôr lá em cima, para você achar que não precisa de Deus, que o dinheiro é mais importante, você vai curtir, você vai comemorar e você vai cair. Lembrem-se, a gente fala muito isso aqui em todas as aulas praticamente. Princípios são inegociáveis. Primeiro Deus, família, mente, corpo e bolso. Se sua empresa, se sua vida não está voltada para isso, você não vai se manter no topo, velho. Não vai. Eu sou o cara que já bateu 30, 40 mil mês e me tornei arrogante, soberbo, dono da razão, 9 viagens num ano, melhores restaurantes de Brasília, ostentação, mas eu não estava com Deus. Eu não estava com os princípios. E Deus, quando ele tira a mão e a gente vai para o deserto. Mas não pensa que para o deserto é ruim. Porque se até Jesus passou pelo deserto, quem somos nós para não passar? O deserto não é uma zona de sofrimento, é uma zona de evolução. Onde você passa para evoluir, crescer, ter constância, ter massa, para quando a bênção chegar, você segurar e não largar mais ela. Mas eu não tenho ideia de qual é o meu propósito. É porque você ainda não tem intimidade suficiente com o Pai para ele te mostrar. Então, aprenda que o joelho no chão, uma oração, um pedido sincero, se humilhar ao Pai e falar, Pai, me mostra. Para que eu vim para essa terra? Me mostra qual é o meu propósito, qual é a minha missão, o que você quer tirar de mim. E quanto mais intimidade você tiver com ele, mais clareza você vai ter sobre qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Você veio para ver uma vida em abundância, isso é bíblico. Mas por que você não vive ainda? Porque você não tem intimidade suficiente com o Pai para receber o seu propósito. Então, assim, desistir não é uma opção. Exato. O Júnior falou uma coisa que eu, para ser bem sincero, eu tenho um pensamento também sobre o seguinte: Deus é Deus para ele não me abençoar com riquezas. Deus é Deus para não permitir com que eu fique milionário, multimilionário. A grande questão é, eu sabendo disso, mesmo assim, eu chamarei de meu pai? Hoje eu busco ser muito grato pela vida que tenho, eu me sinto muito feliz, muito feliz, muito. Eu sou feliz. Graças a Deus, superei minhas culpas do passado. Graças a Deus, eu escuto dos meus filhos o quanto eu sou um pai excelente. Outro dia eu comprei um lanche para mim e para minha filha, estávamos nós dois, eu tenho um casal de filhos, só que nesse dia estávamos eu e minha filha. E lá em casa, nós sentados na minha cama, comendo. Ela falou assim, obrigado, pai. Eu, pelo quê, filha? Ela falou assim, porque você faz de tudo para dar para nós o do bom e do melhor. Cara, isso é maravilhoso, sabe? Eu não tive isso. Eu sei que cada um de nós aqui deve ter suas feridas, mas como eu disse ali atrás, nesta conversa, que vocês possam entender que as feridas já estão sendo curadas e que a partir das feridas de vocês vai sair poder para curar outras pessoas. O maior investimento qual vocês podem fazer é em vocês mesmos. E que isso respingue em outras pessoas. Aquilo que você faz precisa impactar positivamente na vida de outras pessoas. Você pode não fazer isso? Claro que pode. Você pode qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas se você quer, de fato,
ter uma vida de excelência, ter uma vida protegida, ter uma vida próspera, e eu não digo isso apenas no sentido financeiro. Seja uma pessoa que tem um princípio ligado a abençoar outras pessoas. Seja uma pessoa que vive de modo a contribuir para que outras pessoas possam viver melhor. Tá bem? Então, alguma pergunta a mais? Alguém? Galerinha, alguma dúvida? Paulo, Bruno. Quem mais tá aí? Eu vou parar a gravação aqui para eles poderem ter a mentoria coletiva sem gravação. O pessoal que vai assistir essa gravação, corre lá, o Instagram, a Liga Empresarial. Você está pegando material muito atrasado, com mentores fora da curva. E você vai perder a oportunidade de entrar na melhor comunidade do país. Então, vai lá no nosso Instagram. Vocês vão assistir isso daqui atrasado. Quer assistir em tempo real, ter acesso a grandes players como o Mestre Rasvali? Entra para a comunidade e vamos embora e vamos produzir. Rasvali, muito, muito, muito obrigado de coração pela aula fantástica. Você é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Você tem uma história de vida muito foda, tá? E é um prazer tê-lo aqui conosco, viu? De coração. Digo mesmo.